Eu tinha programado para fazer hoje um outro vídeo, mas é muito difícil você manter esse cronograma de publicações, ou pelo menos esse cronograma de assuntos, quando você tem o governo Bolsonaro, que sempre tem uma nova notícia, um novo assunto relevante para ser comentado. Eu iria falar hoje sobre a nova polêmica envolvendo os militares e o Olavo de Carvalho. Eu tinha até um texto já pronto, tenho um texto pronto para endossar ainda mais esse assunto, e possivelmente esse vídeo vai sair hoje à noite ou no mais tardar amanhã pela manhã. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa receber esse vídeo aí no seu celular quando eu publicá-lo. Mas eu decidi mudar a ordem dos vídeos porque eu gostaria de compartilhar com vocês que eu posso dizer, uma conquista aqui do canal. Porque na sexta-feira eu fiz um vídeo comentando o corte de verbas do Abrão Weintraub, ministro da Educação, para todo o ensino nacional. E eu fiz esse vídeo fazendo duras críticas ao ministro da Educação, só que depois, vendo a reportagem do Jornal Hoje, no sábado, o Jornal Hoje da Globo, no sábado, onde o general Mourão e uma outra pessoa ligada ao governo, que infelizmente eu esqueci o nome, ambos eles falaram sobre condicionar uma retomada nas verbas para o ensino ao crescimento no segundo semestre mediante a aprovação da reforma da Previdência. E aquilo lá me acendeu uma luz e eu percebi que talvez eu pudesse estar sendo manipulado pelo governo para fazer exatamente aquilo que eu tinha feito na sexta-feira. Criticar o Abrão Weintraub e endossar as críticas e podemos dizer assim, o apreço da população pela educação, pelo ensino nacional. Então, na verdade, eu fiz esse vídeo no domingo, vou deixar o link dos dois aqui na descrição. Eu fiz esse vídeo fazendo uma reflexão que possivelmente eu estava fazendo exatamente o que o governo queria que eu fizesse, porque o governo ele está utilizando o ensino nacional, esse corte de verbas do ensino, para negociar, para barganhar a reforma da Previdência. E ontem, na terça-feira, dia 7 de maio, nós tivemos a confirmação dessa estratégia pela boca do próprio ministro da Educação, o Abrão Weintraub, que praticamente admitiu essa estratégia na Comissão de Educação do Senado. Então eu gostaria de dizer que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, aqui no YouTube a perceber essa estratégia do governo, a perceber que o governo ele sequestrou o ensino nacional e está cobrando como resgate a aprovação da reforma da Previdência. Foi um inscrito meu que fez essa metáfora, mas eu gostei muito, infelizmente eu não lembro o nome do inscrito, mas eu achei essa metáfora muito didática e eu estou replicando. Então o governo ele sequestrou ele sequestrou o ensino nacional e agora ele está cobrando como resgate a aprovação da reforma da Previdência. E o próprio Abrão Weintraub deixou isso muito claro quando ele mesmo disse que esse é um momento contingencial, esse é um corte contingencial nas verbas, mas tudo vai ser retomado com o crescimento econômico que nós iremos ter com a aprovação da reforma da Previdência. O problema que nós estamos tendo com relação à reforma da Previdência é que o governo Bolsonaro ele não foi eleito para fazer essa reforma da Previdência. Muitas, mesmo as pessoas, mesmo os que votaram em Bolsonaro, nutrindo o sentimento anti-PT, votaram em Bolsonaro por conta de uma outra agenda. Segurança pública, combate à corrupção, até mesmo defesa das famílias. Não estava previsto na agenda e no plano de governo de Bolsonaro a aprovação da reforma da Previdência. Ou pelo menos as pessoas não votaram em Bolsonaro desejando que houvesse a reforma da Previdência. Então há uma dificuldade grande de Bolsonaro para convencer a população brasileira, incluindo os seus eleitores ou uma parte dos seus eleitores, que a reforma da Previdência ela é necessária. E para piorar a situação do governo, a população brasileira ela já está mais calejada com essas promessas de você abre mão, se sacrifica um pouquinho para ter um benefício. A população brasileira ela já está calejada. O brasileiro ele já não é mais bobo. Ou se você é mais cético, vamos dizer que o brasileiro está menos bobo, para deixar você satisfeito. Porque recentemente nós tivemos vários episódios que foram semelhantes à reforma da Previdência. Por exemplo, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi dito, olha, se vocês abrirem mãos de direitos, nós iremos aumentar a oferta de empregos. E aconteceu completamente o contrário. Os brasileiros perderam direitos trabalhistas e o desemprego aumentou nesse primeiro trimestre. Nós já estamos aí com mais de 12% de brasileiros desempregados. Não ocorrendo aquilo que o Michel Temer tinha prometido. Temos que fazer a reforma da Previdência para aumentar a quantidade de empregos. Isso não aconteceu. E agora o discurso é o mesmo. Vocês têm que abrir mão dos seus direitos para que a gente possa ter a retomada econômica, para que a gente possa gerar empregos. A população não está engolindo isso. Está difícil de Bolsonaro convencer a população que a reforma da Previdência é necessária. E quando você tem Paulo Guedes chutando números, falando que nós vamos criar 2, 3, 10 milhões de empregos, chutando números
ao acaso, de forma aleatória, isso fica ainda mais difícil. Porque quando o Guedes vem e começa a chutar números, ele não passa credibilidade. E para piorar a situação do Paulo Guedes, quando foram solicitados, e o Ciro Gomes já havia dito isso, né? Eles solicitaram dados do governo e o governo não disponibilizou. Quando a Folha de São Paulo solicitou os dados do governo, o governo se negou, não solicitou. Até o MBL veio dizendo, mas isso não é necessário, porque não é sempre que o governo precisa liberar os dados, isso nunca ocorreu antes. Tudo bem, o MBL saiu em defesa. Só que quando o governo divulgou os dados, liberou o estudo, entre aspas, e temos que colocar entre aspas, o estudo que endossava a decisão do Paulo Guedes, que embasava o projeto, a proposta da reforma da Previdência do governo, que foi pensada pelo Paulo Guedes, o governo liberou apenas um PowerPoint sem qualquer estudo conclusivo, um PowerPoint sem as unidades de medida, um PowerPoint que não trazia os dados, não trazia os cálculos, não trazia as médias, não trazia absolutamente nada. Era um PowerPoint que foi uma apresentação possivelmente feita pelo Paulo Guedes para os aliados ali, para os próprios deputados do PSL, e o governo divulgou isso como sendo fonte oficial, como sendo o estudo que embasava a reforma da Previdência. Se aquele é o estudo que embasou a reforma da Previdência, se aquele é o estudo que mostra de onde vai vir a economia do mais de 1 trilhão que o Paulo Guedes está falando, aquele estudo só mostra que o Paulo Guedes está de fato chutando números, já está de fato falando números de modo aleatório, porque é um estudo completamente inconclusivo, é um estudo muito vago, é um estudo muito frágil, porque ele nem apresenta metodologia. E tudo isso faz com que a população fique ainda mais cética, ainda mais insegura e desconfie ainda mais da reforma da Previdência, dessa proposta da reforma da Previdência. E como o governo não conseguiu convencer a população da importância de aprovar a reforma da Previdência não conseguiu convencer pelos métodos tradicionais, que é pela negociação, pela retórica, o governo agora está usando o método da dor. Porque sem convencer a população, não vai passar essa reforma da Previdência, porque no ano que vem nós temos eleições municipais e vários deputados, eles vão pleitear cargos, vão disputar as eleições do ano que vem. Então, se esses deputados apoiarem a reforma da Previdência, votarem a favor da reforma da Previdência, contrariando os anseios da população, é muito possível que eles acabem sendo prejudicados nas eleições do ano que vem. Então o governo precisa convencer a população, e já que ele não está fazendo isso pelo amor, ele está fazendo pela dor. Então ele está forçando a população a aprovar a reforma da Previdência, está fazendo isso na violência, porque ele sequestrou o ensino e agora está cobrando resgate, que é a aprovação da reforma da Previdência. O que o governo está fazendo, e o próprio Abrão Weintraub admitiu, olha, se vocês querem educação, e esse é um assunto muito sensível para o brasileiro, se vocês querem que a gente retome os investimentos, melhor dizendo, os repasses para o ensino, vocês precisam aprovar a reforma da Previdência, porque os repasses só vão acontecer novamente se a gente aprovar a reforma da Previdência. E aquilo que o Abrão Weintraub disse não faz qualquer tipo de sentido e não é justificável, porque na comissão do Senado, o Abrão Weintraub disse que, na comissão da Câmara, perdão, o Abrão Weintraub, ele disse que esse é um corte contingencial, que nós estamos apertando o cinto. Tudo bem, ele poderia fazer um corte no orçamento, mas no fim do ano não é justificável um corte no orçamento no meio do primeiro semestre. Isso porque todo esse orçamento ele já havia sido planejado no ano passado. O orçamento já havia sido aprovado. As instituições, as escolas, as universidades, elas já haviam programado já tinham feito o seu planejamento financeiro para o ano de 2019, porque esse orçamento já havia sido aprovado. O que aconteceu de tão diferente em 4 meses que fez com que o governo tivesse que cortar verbas do ensino? Mostre, se aconteceu alguma coisa, um custo excepcional, algo diferente, mostre para nós, apresente os dados, apresente a informação correta, ao invés de falar de modo arbitrário que precisamos fazer corte, precisamos apertar os cintos, porque esse orçamento já havia sido aprovado. E para piorar, o Abrão Weintraub disse que as universidades não vão parar, o ensino não vai parar, porque ele não fez cortes em salários de funcionários. Mas você não precisa cortar salários de funcionários para inviabilizar uma instituição, para inviabilizar o ensino. Basta fazer exatamente aquilo que ele fez, cortar verbas para manutenção. Como que você vai... Como que uma escola, uma universidade vai funcionar sem a limpeza dos funcionários terceirizados? Porque eles serão demitidos. Como que uma escola vai funcionar sem o pagamento de água, sem o pagamento de luz? Você inviabiliza o ensino, você inviabiliza as universidades, você inviabiliza as escolas, simplesmente cortando essas verbas para manutenção. Sem água, luz, sem limpeza, você não tem como
trabalhar, você não tem como ensinar, você não tem como ser educado. Então você acaba minando todo o ensino simplesmente cortando as verbas. E o porquê cortando as verbas para manutenção e por que o governo fez isso? O governo fez isso porque ele está sequestrando o ensino nacional e cobrando como resgate a aprovação da população pela reforma da Previdência. Eu fiz um texto no meu blog, Pobreza nas Nações, abordando esse assunto, então você pode entrar lá e ler esse texto, está bem interessante. Compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas, porque mais pessoas precisam ficar sabendo dessa estratégia do governo. É muito importante. E por quê? Porque a população ela não está organizada, não são todos que perceberam isso. Eu não vi outra pessoa aqui no YouTube comentando essa estratégia do governo de sequestrar o ensino e cobrar a reforma da Previdência como resgate. Eu não vi outra pessoa fazendo isso. E nesse momento, eu não tenho a solução de como nós devemos agir perante essa situação. Deixa aqui nos comentários para que a gente possa discutir e pensar em uma forma de solucionar esse problema. Mas é importante que você propague esse vídeo, que você divulgue para mais pessoas, para que mais pessoas fiquem sabendo dessa estratégia do governo e comecem a tentar ter um pouco mais de racionalidade na hora de criticar esse corte de verbas promovido pelo Abraham Weintraub. Porque ao criticar o Abraham Weintraub, ao criticar o corte de verbas para o ensino, eu posso estar fazendo exatamente aquilo que o governo quer que eu faça e eu posso estar sendo utilizado como massa de manobra. Se inscreva no canal, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Tudo que eu falei, os vídeos que vão estar aqui na descrição, assim como o texto do meu blog. Então lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.